Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast para fazer direito. Meu nome é Paulo Moraes e hoje estamos com o Roberto da Oliveira para falar sobre direito eleitoral. Roberto, seja bem-vindo, é um prazer, uma satisfação imensa em tê-lo com a gente. O prazer é nosso, quero agradecer o convite e a oportunidade. Então vamos iniciar de start aqui com algumas perguntas do diretor. Separamos algumas perguntas das pessoas vinculadas ao nosso Instagram, nosso YouTube. E aconselho a todos a seguirem. Tendo dúvida, podem deixar suas perguntas, que em breve estaremos criando novos podcasts e sanando todas as dúvidas de todas as pessoas que deixaram lá, né? Isso. Só anotar aqui. A primeira pergunta, ela é a seguinte. O modo de fazer eleições nos anos 2000 mudou? Essa é a primeira pergunta. Só quer saber se mudou alguma coisa. É bastante interessante essa pergunta, porque nós temos uma democracia nova, né? Nossa democracia começou com a Constituição de 88, não é? Então, nós temos uma democracia de 30 e poucos anos, não é? E eu acho que a mudança tem advindo a cada década, né? Os anos 2000 houve uma mudança na forma de fazer. Eu me lembro que um marco para mim foi aquela eleição de 98, em que nós víamos os candidatos à presidência da República, cada um com uma dupla sertaneja debaixo do braço, não é? Em 98, Fernando Henrique Cardoso tinha a sua dupla sertaneja e o Lula tinha a sua, né? E nesse cenário nós tínhamos também toda uma sorte do que eu chamo de bugigangas eleitorais, tudo para atrair o cidadão eleitor, né? Nós tínhamos distribuição de camisas, era permitido, chaveiro, boné, periquito, papagaio, enfim, tudo o que o bolso do candidato permitisse era possível. Existia até uma disputa de quem levaria o melhor artista na cidade dos interiores. Exatamente. Né? Não havia proibição nenhuma. Era proibido proibir. Prestação de conta de campanha era um jogo de faz de conta. Enfim. Então, isso tudo mudou, não é? Naquela época, era proibido o candidato, por exemplo, no ano da eleição, se comunicar com o seu eleitorado. No ano da eleição, já pensou, Paulo, a gente não poder, você não poder dizer que é candidato, eu não poder dizer em janeiro, fevereiro do ano da eleição o que tu pretendes e tal? Quer dizer, tudo isso era até bem pouco tempo, a questão da comunicação era proibida, não é? Então, as práticas vieram mudando, de tal sorte que hoje é proibido a distribuição de qualquer material que não seja impresso, mas relativo à tua comunicação, às tuas ideias, às tuas propostas, os teus sonhos, os teus projetos. Tu não podes distribuir camisa, chaveiro, não pode nenhum adorno, tu não podes fazer nada, tu podes apenas te apresentar da melhor forma possível. Uma pergunta, eu não posso fazer, mas e se uma pessoa que tem uma afinidade comigo quiser fazer? Tem algum problema? Não, olha lá, aí, muito interessante isso aí. Por quê? É claro que, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, um amigo, um grupo de amigos, não é? Eles podem fazer o que se chama de manifestação pessoal, não é? Então, a manifestação pessoal, ela não é proibida, não é? Então, vamos imaginar, você tem um amigo de infância. Esse teu amigo de infância resolve fazer para a família dele, de 10, 12, 15 pessoas, resolve fazer uma camisa com teu nome, não é? Resolve... Só para dar um exemplo, eu acho que vai ficar bem interessante. Hoje a gente vê muito outdoor e até busdoor. A pessoa tem uma afinidade com as propostas políticas de algum candidato, ele tem um terreno próprio dele,
vamos supor, uma fazenda, um sítio, alguma coisa, dentro do meu terreno eu colocar uma placa estampado o nome de um candidato o qual eu tenho afinidade. Isso é possível, não é possível? O que estaria ofendendo ou não? A placa, o outdoor, isso também foi naquela leva de restrições do início dos anos 2000. Não é? Hoje em dia está proibido a distribuição do chaveiro ao outdoor. Não é? Mas mesmo independente, se eu não sou candidato, sou apenas uma pessoa que tem uma afinidade. Essa que é a pergunta. Porque a gente entende que existe aqueles impedimentos legais ao candidato. Mas aí sempre para aquela dúvida. Eu não sou candidato. E o meu direito de expressão? Ele vai ser suprido sobre isso? O direito de expressão, ele é permitido, é constitucional, não é? Em qualquer democracia moderna, enfim, nem podemos pensar o contrário. Agora, o direito de expressão, onde é que ele reside? É você nas suas redes sociais, onde é que ele se materializa, né? Nas suas redes sociais, você poder anunciar, bradar o seu candidato, você poder, no seu carro, adesivar, Hoje em dia, eu acho que a melhor forma de manifestar o seu direito de expressão é através das redes sociais. É dizer, meu candidato a deputado estadual é tal, a federal é tal, a senadora é tal, o governador e a presidente. Então, as redes sociais, tudo veio para a palma da mão, né? Eu acho que nos últimos 10 anos e nos próximos 10 isso irá muito se acelerar. Tudo veio para a palma da mão, né? Tudo veio para as redes sociais, né? Isso foi uma marcha que a pandemia acelerou. Entendi. Não é? Então, a liberdade de expressão, essa é inquestionável, total. Agora, tem algumas restrições. Por exemplo, eu não posso apoiar um candidato a deputado estadual, por exemplo, e botar na porta da minha casa um outdoor. Pago por mim, a despesa minha, o candidato nem sabe. Por quê? Porque o outdoor está proibido. Porque eu tenho recebido, hoje as informações circulam numa velocidade imensa. Isso. E eu tenho recebido nos grupos e de amigos, pessoas mandam, é uma afronta ao meu direito, eu coloquei um outdoor aqui na minha terra, com meu recurso próprio, e agora o pessoal mesmo da Justiça Eleitoral estão aqui retirando. Então, para ficar claro, não estão tolindo o direito da pessoa manifestar sobre o seu candidato, mas é apenas o modo como ela está se manifestando. Entendi. Não é? Por exemplo, o outdoor, eu paguei, eu fiz tudo, eu liguei para a empresa de outdoor, mandei botar aqui no meu sítio, na minha fazenda, no meu negócio, na minha casa e tal. É essa forma que é proibida. Sim. Por exemplo, nas redes sociais eu posso fazer de um tudo. Não é? Então, eu vejo que as redes sociais é uma forma mais barata, é a forma de maior visibilidade. Não é? Eu botar um outdoor na porta da minha casa, eu iria atingir um determinado número de pessoas. Eu botar, aspas, um outdoor na minha rede social, eu vou atingir um outro número. Mas o interessante disso tudo é que a finalidade é sempre a mesma. Quando eu posto, eu estou querendo direcionar as pessoas que estão visualizando a minha rede social. E a mesma coisa ocorre quando eu coloco um outdoor. Só que tem metodologias totalmente diferentes. Um é permitido, o outro não é permitido. Qual que seria a justificativa disso? De permitirem que seja divulgado numa rede social e não ser divulgado através do outdoor? Olha lá, Paulo, eu vejo que essa marcha da legislação, que se iniciou exatamente aí nos anos 2000 e veio até 2006, retirando do cenário a forma antiga, foi para baratear as campanhas. Ao passo em que você não pode contratar mais de Roberto Carlos a um grupo de carimbó para animar o seu comício, você reduziu. A legislação tornou iguais você e a mim. Então seria questão mais de abuso, a questão financeira, econômica. Ela veio tentando deixar iguais os desiguais. Sinceramente, essa dúvida, eu tinha ela.
partiu até mesmo da minha pessoa, sobre essa questão. Porque eu não consegui identificar. Agora, você falando, ó, aí já me faz um pouco sentido. Fala assim, não, peraí, é para tentar deixar as coisas mais democráticas, bora né? Um exemplo. Vamos imaginar, eu sou um candidato que poderia comprar 50 mil camisas para distribuir para o meu grupo de eleitores. Você é um candidato que podia comprar 200 mil. Você tem uma visibilidade por força do seu maior potencial financeiro maior do que a minha. Então, ao passo que não é mais permitido camisa, não é mais permitido outdoor, boné, chaveiro, não é mais permitido você levar um grupo sertanejo, uma dupla sertaneja, você e eu nos tornamos iguais. E a rede social, ela é um veículo, não é um veículo de graça, não é? Porque você, para fazer um programa, para veicular nas suas redes sociais, você tem que contratar pelo menos 1, 2 pessoas, contratar uma empresa, fazer uma produção. Mas, pelo menos, ela possibilita que eu faça só botando uma câmera e me gravando. Eu sendo o meu produtor. Mas vamos dizer que é mais democrático. Qualquer muito mais pessoa democrático. pode estar exercendo esse jeito. Agora, você falando sobre a questão das bandas sertanejas, eu observo que parou os comícios, mas essas pessoas utilizam ainda do seu poder de influenciar para estar direcionando os seus políticos prediletos, vamos dizer assim, né? Que, no caso, eu percebo nas redes sociais dessas pessoas que eles direcionam, falam assim, votem em tal candidato. Eles não fazem diretamente o showmício, como era, né? Não faz o show, mas continua com a campanha política. Isso é permitido, né? É, porque aí nós voltamos ao ponto da liberdade de expressão. Inclusive, no show, esse ano, no Lollapalooza, houve uma manifestação de um artista em que foi parar no judiciário eleitoral e iniciou-se um forte debate, né? Qual o limite da exteriorização, da manifestação pessoal de uma opinião do artista, não é? A manifestação pessoal, ela é consagrada na nossa e em qualquer constituição, não é? Então, no Lollapalooza, na tua rede social, a qualquer instante, usando os veículos de comunicação ou alguém que tenha poucos seguidores ou alguém que tenha 10 milhões de seguidores, o direito é o mesmo. Tanto a Anitta, que se manifesta e está no exercício do seu direito, apoiando um candidato, ela tem o mesmo direito que eu tenho. Tenho 0, alguma coisa de seguidores de Anitta, mas eu e ela somos iguais no direito de nos manifestarmos sobre tudo, desde o buraco da rua ao nosso candidato a deputado estadual, ao nosso candidato a governador, à presidência da República. Não é? Então, a manifestação pessoal, não é? Eu exteriorizar agora nas minhas redes sociais, compartilhar um vídeo do meu candidato a deputado estadual, compartilhar um vídeo do meu candidato a presidente, eu fazer uma manifestação, uma crítica, um elogio, é direito meu e que não pode ser tolhido. Entendi. Ficou claro. Diretor, vamos a... Porque se deixar, doutor, eu vou fazer as perguntas, eu vou ficar aqui o dia todo te questionando. Aí as perguntas do pessoal vai ficar sem resposta, né? Vamos lá, doutor. Sobre pré-campanha. Deixa eu ler a pergunta exatamente aqui. Ela diz assim: pré-campanha, novidade boa? Como é no resto do mundo? Olha, a pré-campanha é uma novidade muito boa, porque nós vivíamos num mundo de Alice, num jogo de faz de conta, não é? Os candidatos faziam de conta que ainda não eram candidatos, a Justiça Eleitoral fazia que não via. E quando via o multava por propaganda extemporânea, não é? Para você ter uma ideia, em toda a Europa, nos Estados Unidos, a campanha começa muito antes. Não é? A campanha começa 2 anos antes. Na Europa não há regulação
para que eu suba num banco, numa praça e comece a dizer que eu sou candidato no próximo pleito, a qualquer tempo que falte para essa eleição. Não é porque eu estou dentro do meu direito de manifestação. A eleição para a presidência da França ainda faltam quase 5 anos, mas eu posso levantar o meu dedo hoje e dizer que sou candidato. É uma questão minha, é uma questão pessoal, de eu achar que aquele momento eu já posso comunicar com o meu eleitor, que eu já tenho público para tal. Correto? Então, assim é nas democracias aí fora. Aqui no Brasil, que havia uma impossibilidade do candidato, mesmo no ano da eleição, ficar mudo, não poder se comunicar com o seu público, o que era um absurdo. O candidato... Como configuraria a pré-campanha? Quais são os atos que configuram isso? Pronto. Aí a pré-campanha, o legislador, essa é a terceira eleição que foi criada a figura da pré-campanha, ou seja, a partir do primeiro ano, a partir do primeiro dia do ano da eleição, 2022, nós temos eleições gerais, então, desde 1º de janeiro, os cidadãos que têm interesse em participar do pleito, os com mandato e os sem mandato, já podem levantar o dedo e dizer: sou pré-candidato a deputado estadual, federal, senador, governador, presidente, tenho esses sonhos, esses projetos. Antigamente isso não era possível, você era multado se fizesse isso. Agora é o que nós fomos aí bombardeados, e que bom nas nossas redes sociais, com pessoas falando das suas ideias, dos seus projetos. Como é que a gente pode votar bem se não conhece as ideias, as propostas de um candidato? Esse seria o questionamento que eu iria fazer. Quanto mais tempo a pessoa tiver para expor os seus motivos de pleitear uma vaga no Senado, numa Câmara ou no governo, seria mais fácil você analisar as propostas, né? Então, se você encurta o período de tempo para poder analisar isso, você estará sujeito a mais erros. Até quanto maior o prazo, o lapso temporal para você poder analisar, melhor, né? Podemos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. E por isso que, nas democracias consolidadas, os candidatos podem ficar falando 1, 2 anos antes. É a conveniência do momento. Não é? Você tem que comunicar com o seu público, o público tem que saber, o eleitor, o cidadão tem que saber quem você é. E a gente só sabe quem você é se lhe ouvir, se você falar. E por que não copiar essas democracias já consolidadas, como você mencionou? Porque eu acredito que ninguém vai inventar roda, né? Nada melhor que você pegar uma coisa que está tendo êxito e utilizar como paradigma para você também ter êxito. Isso, como na questão empresarial, na questão social, em todos os aspectos é feito. Se você quer ter sucesso em determinado ramo, você vai observar quem tem sucesso naquilo. Então, por que não pegar as democracias que já estão consolidadas e pegar como paradigma, ao invés de inventar essas situações de 1 ano, um período estipulado para que a pessoa utilize como campanha ou pré-campanha? Pois é, uma das coisas que eu espero é que a questão da pré-campanha, ela, assim, que haja uma mudança. Em que sentido? A pré-campanha é o tempo todo. Quer dizer, acaba a eleição agora, eu não posso me lançar candidato, falar dos meus sonhos, dos meus projetos para uma outra eleição. Assim é no resto do mundo, mas tudo isto eu atribuo, Paulo, a um fato. Nós temos uma democracia nova. Nós não podemos comparar a democracia brasileira com a francesa. Nós não podemos nem de longe comparar a nossa democracia com as democracias do norte da Europa. Aqui no Brasil nós ainda temos uma discussão esquerda-direita. Não é? No norte da Europa inexiste essa discussão. A discussão é, sabe, e não se fala mais de saúde e educação como vinculados a um determinado grupo. Porque lá essa fase já foi superada, passou. né? Uma coisa superada. A distância entre esquerda e direita é um menor, dedinho, né? Entendeu? Porque a educação, ele já tem escola de tempo integral para todos, saúde para todos. Então, é um outro modelo.
Então, eu acho que nós temos que olhar exatamente para aonde deu certo, bater no liquidificador e fazer o nosso suco. Essa questão da pré-campanha, que já foi um avanço, eu espero que avance ainda mais, para que nós possamos ficar ouvindo aqueles que pretendem se candidatar a um cargo público o tempo todo, para a gente saber quem é Mas, doutor, você não... o homem e a mulher que pretende ocupar um determinado cargo. Mas quando eu digo, até para utilizar como paradigma e copiar, eu digo copiar os procedimentos utilizados. Exato. Porque a gente sabe que, por ser uma democracia nova, uma democracia bem antiga, já bem consolidada, como você mencionou, estamos vivendo em momentos divergentes. A gente está iniciando, vamos dizer, estamos engateando enquanto eles já estão correndo. Ok, mas seria uma questão de direito, mas não de processo. Esse procedimento eleitoral poderia ser copiado, porque não afetaria a matéria de direito em si. É isso? Esse é o pensamento que eu estou tendo, entendeu? Essa é a reflexão. E, por exemplo, sabes um tema que eu acho que nós temos que discutir? O voto obrigatório. O voto obrigatório só existe em pouquíssimas democracias mundo afora, não é? Por exemplo, na Europa, só Bélgica e Grécia. Nos outros países, o cidadão não é obrigado a ir votar. Ele não é obrigado, ele tem o direito ao sufrágio, mas é um direito que ele pode ou não exercer. Não é? Assim é na Europa, assim é na América do Norte e no Canadá, e assim não é no Brasil. Aqui o eleitor é obrigado a votar, e algumas outras poucas repúblicas da América Latina. Eu acho engraçado a justificativa que eles dão para que seja obrigatório o voto, né? Você pode falar sobre isso, a justificativa que o Estado dá para que seja obrigatório o voto? Tem os defensores do voto obrigatório porque nós não temos uma sociedade ainda, uma democracia madura, e por isso obriga a todos a votar. Tem os defensores dessa tese o fato de que a obrigatoriedade do voto é um direito-dever. Eles citam um pouco de consciência, fala que a pessoa não tem aquela consciência de ter que votar, mesmo sem ser obrigatório. Então tem que imputar a obrigatoriedade para que a pessoa vote. Ou seja, até para o exercício do seu direito deve ser obrigatório. Tu tem essa percepção ou não dessa obrigatoriedade? Eu acredito que não. Acho que até pela questão da facilidade hoje de divulgação de informação, a informação girar muito rápido, a questão da globalização, eu acredito que todo mundo tem a consciência da importância do voto. Eu, por exemplo, sou contra a obrigatoriedade do voto, né? Que, na verdade, é a obrigatoriedade do comparecimento. Você é obrigado a comparecer, mas chegando para votar, você pode votar o branco ou nulo, que é o voto de protesto. Quem vota branco ou nulo é aquele cidadão que queria ter ficado em casa e não queria ter saído para votar. Então, eu vou dar uma perguntinha que sempre sai. Qual a diferença entre o voto branco e nulo? Até porque sai toda a eleição, saem as informações, as fake news sobre sobre essa meramente matéria. Estatístico, não é? Mas, para mim, o voto branco e nulo devia mudar para voto de protesto. Porque quem sai de casa e vota ou branco ou nulo está protestando, não está votando. Isso é protesto. É melhor protestar com branco e nulo do que votar em candidatos, igualzinho já teve, eu não vou citar nome, né? Por questão de ética, mas já teve vários candidatos que foram eleitos com voto de protesto. Sim. Eu me lembro que numa eleição no final dos anos 90, no Rio de Janeiro, elegeu o macaco Tião, que era um famoso macaco do zoológico do Rio de Janeiro. E, aspas, era o voto ainda primitivo, à mão, né? E havia a possibilidade de você botar o nome que quisesse. O macaco Tião foi eleito com uma votação considerável
para, salvo engano, deputado federal. Então, esse é o voto de protesto. Sim. Quem sai de casa para votar branco e nulo é o mesmo cidadão que queria ter ficado em casa, vendo TV, enfim, em casa, no abrigo e conforto do lar, e não queria ter saído, ele está protestando. E muitas dessas pessoas, se a gente for analisar, às vezes não tem condução, não tem mecanismo, tem que andar horas, às vezes depende do transporte público. E detalhe, tem pessoas que utilizam dessas dificuldades para conseguir votos, porque disponibiliza ônibus, interior, muito comum, a pessoa, o candidato disponibiliza ônibus, outros tipos de condução, para que a pessoa vote e ganhe, para que a pessoa consiga exercer o direito de voto, que na verdade não seria um direito, depois está sendo obrigado, e com isso ele vai ganhar uma eleição de maneira fraudulenta, vamos dizer assim. Então, ou seja, até a própria obrigatoriedade do voto pode ser um mecanismo utilizado de maneira desfavorável à democracia, porque pode ser utilizado na compra dos votos, né? Que é uma coisa, eu não sei se aqui é muito comum, mas eu já observei muito esse ocorrido em outros estados. Eu não sei se no Pará tem essa... Mas acredito que sim, né? Tem esse mecanismo. Sim, sem dúvida, né? Os noticiários assim informam, né? Os noticiários assim informam, né? Não é uma boa saída. Doutor, vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. A próxima pergunta, ela é a seguinte. Propaganda eleitoral e internet. Tudo foi para as redes sociais? É uma pergunta interessante, porque eu vejo que as relações humanas, as relações comerciais, tudo foi para a palma da mão, não é? E tudo se acelerou muito. Eu me lembro que há uns 8 anos atrás eu li um artigo do CEO da BMW para o Brasil. E ele falava que as montadoras que nos próximos 15 anos não fossem para a palma da mão tenderiam a fechar, não é? Eu li esse artigo já faz algo em torno de 6 anos. Então, eu vejo assim, que ele estava certíssimo. Tudo está indo para a palma da mão, não é? O shopping center é o seu celular. Hoje você compra de comida, a roupa, do carro, enfim, qualquer produto eletroeletrônico, tudo na palma da mão, sem sair de casa, você recebe na sua casa. Quer dizer, as relações mudaram. Muito. Haja visto que as maiores empresas hoje estão ligadas à marketplace, né? Que seria o Mercado Livre, que são as grandes empresas com arrecadações. Olha, eu me lembro que quando eu comecei a advogar, existia a figura do livreiro, aquele cidadão que comparecia ao seu escritório de advocacia, no nosso caso, e ele vendia livro. Vendia livros de jurisprudência, vendia livros de doutrina. O livreiro acabou. Livro de jurisprudência, revista dos tribunais. Era obrigatório, todo escritório de advocacia. Todo mundo assinava, né? Fazia assinatura da revista dos tribunais. Porque você tinha que saber o que acontecia. Hoje, você assiste aos julgamentos online, na palma da sua mão. Na palma da sua mão, você assiste um julgamento do seu interesse. Hoje, que é terça-feira, dia de sessão do pleno. Até o próprio vade-mecum, né? Que antigamente era utilizado, que é um livro... Então, tudo mudou, não é? Os jovens advogados de hoje, eles têm tudo na palma da mão. Eles não vão ver o livreiro, não é? Eu sou da época da máquina de escrever, não é? Então, tudo mudou aceleradamente nos anos 2000 e nos últimos 5 anos, as campanhas eleitorais também, eu acho que nas últimas 3 eleições, eu acho que essa é a terceira eleição que as redes sociais são o grande veículo de comunicação. Você não vê mais mega comícios, não é? Você vê uma profusão de informação nas redes sociais. Mas aí que mora o grande problema, né? As fake news, né? Porque se torna, eles falam que não é uma terra sem lei, mas acaba várias pessoas utilizando como tal, né?
Se você for analisar hoje as informações que chegam pela internet, é complicado. A grande maioria é falsa. Mas eu acho assim, nós temos que ter uma cultura que também está se aprimorando, quer na estrutura do aparelho do Poder Judiciário, mas o cidadão sempre é a pessoa que mais pode combater tudo. O cidadão é a pessoa que pode combater a compra de votos, que pode combater a fake news. Nós não podemos ficar só esperando, no caso de eleições, a estrutura da justiça eleitoral para combater a compra de votos, para combater uma fake news. Eu acho que a sociedade é o maior consumidor e divulgador, retransmissor de tudo, né? Então, o combate à fake news e o combate à compra de votos está dentro de cada um de nós. Né? Conscientização, né? A conscientização é tudo. Mas eu acredito que vai ser uma ferramenta muito utilizada. Agora, eu acredito que no final do período político o pessoal tende a colocar muitas fake news, até porque o tempo para contra-atacar essas fake news será reduzido, né? Então, a gente não parece que deu uma reduzida, eu senti que deu uma reduzida a questão de fake news. Todavia, eu acredito que de uma forma estratégica. Eu posso até estar errado, mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, vamos ver se no finalzinho da campanha política, próximo da eleição, se não vamos ter uma chuva de informações fake news. Eu acredito que vamos ter essa surpresa. Sim, vamos torcer que não, né? Torcer que não, né? E que, em ocorrendo, seja combatida. Porque a fake news não faz bem para ninguém. Eu acredito. Concordo contigo, mas. Fake news é desinformação. Eu acho que deveria ter um canal próprio, né, para a questão só de campanha eleitoral, uma forma de averiguar a veracidade das informações. A gente sabe que tem alguns canais que não são públicos, né, são privados, que tendem a fazer essa comparação, né, que você pega uma informação, você lança para ver se é verdade ou não, fato ou fake. Eu acho que é assim que eles denominam. Mas eu acredito que o Estado poderia, já sabendo que existe esse direcionamento para as redes sociais, criar um canal próprio, né? Ou seja, onde os políticos pudessem direcionar seus materiais para lá e onde a população, tendo acesso, poderia ter a certeza que aquelas informações fossem verdadeiras, entendeu? Como fosse uma base de dados confiáveis políticos, entendeu? É uma coisa que eu pensei agora, mas que não existe, né, no momento. Mas quem sabe o futuro. Democracia amadurecendo, isso tende a acontecer. Doutor, vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta era essa, fake news, como combater. Aí, eu acho que já fomos, né? Foi superada. Então a gente vai aqui para a quinta pergunta. O cidadão eleitor pode denunciar irregularidades e como fazer isso? O cidadão... A democracia veio se aperfeiçoando, né, ao longo do tempo, e agora existem canais de comunicação direto com os tribunais regionais eleitorais, com o Tribunal Superior Eleitoral, que o eleitor faz denúncia, né, da ocorrência de um fato sem ter que se identificar, e a Justiça Eleitoral vai... Não é? Isso funciona muito com propaganda irregular. Não é? Você, por exemplo, botar um outdoor agora aqui na porta do seu escritório de advocacia, pode ter certeza que a Justiça Eleitoral vai ser acionada por um cidadão eleitor através do canal de comunicação e tu vais receber uma notificação da Justiça Eleitoral para remover aquela propaganda irregular. Não é? Então, hoje, existe um canal muito direto entre o cidadão eleitor e o Poder Judiciário Eleitoral. É anônimo. É anônimo. Você não precisa se identificar para promover aquela denúncia. Com a tua experiência, tu acha que dessas denúncias anônimas, vamos dizer assim, quantas partes do cidadão não envolvido com política e quanto parte de
de outros políticos? Porque eu acredito que boa parte dessas denúncias deve ser direcionada de concorrência, né? Porque parece que Sim. os próprios políticos colocam pessoas para Sim. ficar vistoriando, ver se tem propaganda irregular, sem pra dúvida. denunciar. Sem dúvida. Eu acho que essa movimentação de denúncia é uma movimentação que tem o estímulo do próprio cidadão, que vê uma irregularidade e denuncia, mas também tem uma movimentação da disputa do processo, né? Eu vejo que você está fazendo, tu é meu concorrente, é o mesmo cargo, eu vejo que você está fazendo um movimento errado, eu denuncio. Mas eu acredito, doutor Roberto, que essa situação é mais questão de desinformação, porque se a população, até mesmo se o pessoal estivesse divulgando essa questão para a pessoa denunciar, eu acredito que teria muitas denúncias. Para ser sincero, pensando aqui, recapitulando, eu nunca vi nada, nenhuma divulgação sobre denuncie propaganda irregular. A Justiça Eleitoral ela tem um canal de comunicação que, na verdade, deveria até ser bem mais divulgado, não é? Mas existe um canal direto de comunicação entre o cidadão e o Judiciário Eleitoral através da página do Tribunal Não, mas Superior eu Eleitoral. falo o seguinte, ok, existe a ferramenta. É até como o podcast foi criado, para levar informação à população, ok? Então, que é uma finalidade que a gente colocou como o principal do podcast. Eu estou falando na questão da Justiça Eleitoral, ela não divulgar esses mecanismos para a sociedade poder ir lá e fazer as denúncias. Haja vista que eu não percebi, acredito que 90% da população também não teve acesso a essa informação. Eu acho que essa informação fica mais retida às pessoas envolvidas com a política, entendeu? Eu acho que deveria ter uma divulgação mais massiva, porque isso iria induzir as pessoas a fazer a denúncia, ou seja, meios de rede social, canal TV, canal de televisão, rádio. Eu acho que se tivesse uma divulgação em massa, teria um número de denúncia bem maior. Sinceramente, eu não percebi, eu não sou de assistir televisão, mas internet eu utilizo muito. E eu não vi em nenhum mecanismo, televisão, rádio ou internet, nenhum tipo de menção a isso, para que a população denunciasse qualquer tipo de propaganda irregular, entendeu? Entendi. Então é mais ou menos essa observação. Vamos para a próxima pergunta. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas tem um complemento aqui que eu acho que é interessante comentar. Voto obrigatório, né? Voto obrigatório ou comparecimento obrigatório. Como é pelas democracias europeias? Nós já falamos, na verdade, um superado. pouquinho, não é? O voto, via de regra, no mundo, ele não é obrigatório. Em alguns poucos países da América Latina, o voto é obrigatório, inclusive o nosso, e apenas em 2 países da Europa. Bélgica me surpreende que o voto seja obrigatório, e na Grécia, que a Grécia não tem, a Grécia de hoje não tem relação com aquela Grécia dos grandes filósofos, do início do conceito de democracia. A Grécia de hoje vive um outro momento não tão feliz quanto aquele, mas é uma surpresa na Europa que há um ambiente tão grande de liberdades individuais, direitos civis, de não obrigar o cidadão a nada, só dar o direito e exerce se quiser. É uma surpresa para mim a Bélgica obrigar o seu cidadão a comparecer, não é? E eu espero que isso seja motivo de debate no Brasil, nessa legislatura federal que se inicia a partir do ano que vem, sobre a obrigatoriedade do comparecimento. Tu fala um tema interessante aí, porque quando a gente fala em Grécia, a gente lembra logo daquela palavra democracia, né? Porque já lembra dos grandes filósofos, da origem da democracia. E aí já nos surpreende porque é obrigatório o voto na Grécia, né? O que levou a ser obrigatório o voto na Grécia? Você tem essa informação? Olha, só por curiosidade minha. Eu não tenho informação. É na Grécia, aquela democracia lá de trás, grega, da época dos grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epiteto,
né? Aquele pessoal, a época deles era uma época de início de reuniões populares, início de decisões colegiadas, mas que, na verdade, havia ali uma desigualdade em relação a quem poderia votar. Sim. Não é? Não existia o sufrágio universal. Havia ali grupos que poderiam comparecer às assembleias, mas não poderiam votar, e havia, na verdade, um pequeno grupo que debatia e votava. Não é? Então, era uma democracia, para a sua época, muito interessante, era um começo, era um outro momento. É porque, como tu disse, né, que questão de já está consolidada, né? Então seria, teoricamente, pensando em democracia, a gente iria analisar onde, origem, Grécia, ok. Então, se tem uma democracia que seria consolidada, seria na Grécia. E lá o voto é obrigatório. Foi sempre o voto obrigatório na Grécia ou foi agora, depois daquela crise que teve? Não. Lá, historicamente, assim como no Brasil, a obrigatoriedade do voto. É interessante, né? Muito interessante. É muito interessante mesmo, porque ele vai de encontro a toda aquela análise de... O comparecimento obrigatório, ele vai de encontro ao próprio conceito de democracia, ao próprio conceito de liberdades individuais, porque como é que eu sou compelido a exercer um direito? Mas se é um direito não, meu, é uma obrigação. Eu posso não querer exercê-lo naquela eleição, porque, veja bem, eu posso, nesta eleição para presidente da República, não me agradar de nenhum dos candidatos à presidência da República, correto? Se eu não me agrado de nenhum dos candidatos à presidência da República, eu tenho o direito de não comparecer. Eu não me agradei. Então você não é mais direito, é eu obrigação. Eu não estou satisfeito com nenhum, então para que eu vou comparecer? Exato, não faz sentido, né? É essa colocação. Não é direito, é obrigação. Não combina com o conceito de democracia a obrigatoriedade do comparecimento. Na verdade, gera um choque, né? Gera um choque. De princípios. É, verdade. Vamos para a próxima pergunta. Hoje vamos até 3 horas da tarde. Brincadeira, doutor. Ele ficou preocupado, viu? Seria uma alegria. O voto é secreto, mas eu posso falar em quem eu votei? Olha, interessante. É. A famosa selfie. Selfie da hora do voto, né? Na verdade, aí nesse ponto, o voto é secreto, o momento, em todo o mundo. Não existe nenhuma democracia que eu possa pegar o meu celular, a minha câmera, o meu gravador, qualquer coisa para registrar o momento em que eu estou votando. O voto, o momento do encontro seu e da urna eletrônica é secreto esse momento, não é? É a secretude do voto. Não é? Agora, antes de votar, eu posso agora postar na minha rede social que é o meu candidato a deputado estadual, por exemplo. Mas essa situação, ao meu pensar, eu, como leigo, isso tem a ver com a questão de compra de voto? Eu acho que pra isso confirmação... tem a ver com aquele voto de cabresto, não é? Eu acho que tem a ver, para nós, no Brasil, em relação ao voto de cabresto. Porque se eu pudesse registrar o meu voto, eu poderia vendê-lo. Eu poderia vender e entregar a venda. Para confirmar, exatamente. Eu poderia chegar contigo depois, olha aqui, eu disse que iria votar em ti e votei. Me passa aí o que tu me prometeste. Entendeu? Então, a secretude do voto, para nós no Brasil, ela é igual até uma proteção ao próprio conceito de democracia. Porque se o cidadão mais frágil economicamente, e o Brasil é um país de uma massa de eleitores assim muito sensíveis economicamente, não é? Então, permitir que esse eleitor possa registrar o seu voto seria a
acredito que, no momento, um perigo muito grande. E eu não vejo nenhuma razão lógica para defender que, no momento em que eu vou votar, eu tire uma foto, filme, registre isso. Porque eu posso postar nas minhas redes sociais. Eu estou a caminho da minha sessão eleitoral. Eu posso postar nas minhas redes sociais em que eu vou votar de deputado estadual a presidente da República. Ora, se eu posso fazer isso, já estou podendo fazer mais. O menos é que eu não posso no momento. Quando eu sair da minha sessão eleitoral, eu posso fazer outra postagem. Dizer, votei, e digo em quem votei. Então, liberdade de expressão é total a possibilidade. Porque saiu até um comentário, eu percebi que... Porque está tendo esse atrito, né, entre o chefe do executivo com alguns membros do STF. Aí surgiu aquela situação que o doutor Alexandre de Moraes estaria proibindo a pessoa de tirar foto no momento, ou entrar com o celular no momento do voto. Aí, no primeiro momento, eu até falei assim, mas isso já não existia? Achei até interessante. Porque, na verdade, ele veio a reafirmar o que já estava posto. Isso. Ele só veio regulamentar ainda mais o que não precisava. Porque você não pode, o voto é secreto. O voto é que é secreto. Isso. É porque hoje já tem aquela questão, né? Hoje, redes sociais é extremamente complicado, né? A gente tem que tomar cuidado com as informações que chegam e por quem está direcionando, né? Porque são extremamente tendenciosas. Aí já coloca como se fosse uma irregularidade né, exercida. Então, eu achei interessante porque quando você se posicionou aqui, já demonstrou sobre a determinação do ministro, né? Sim. A respeito do levar o celular até a urna eletrônica. Isso. Vamos lá. E no dia da eleição, o que o eleitor pode fazer? A gente já comentou um pouco sobre isso, não é mais a pergunta é mais direta, né? O que o eleitor pode ou não pode fazer no dia da eleição? No dia da eleição, como hoje, ele pode a manifestação pessoal, através de redes sociais, não é? Eu posso dizer, eu estou a caminho, posso fazer um vídeo dizendo, olha, estou indo votar e vou votar em tais candidatos. Não é? Eu acho esse o mais. Não é? No resto, a manifestação dele é silenciosa. Eu posso ir com a bandeira do meu partido, eu posso ir com algo que identifique em quem eu vou votar. Então, no dia da eleição, a manifestação de rua, vamos assim chamar, é a manifestação silenciosa. Não é? Eu posso ir com a camisa do Clube do Remo e com o meu candidato pregado debaixo do escudo do Glorioso. Entendi. Meu Glorioso. Glorioso é o Cruzeiro, né? Mas vamos lá. Doutor, uma pergunta aqui. A gente percebe na data da eleição uma quantidade incalculada de papel, material gráfico, né? Que são jogados. Isso é permitido, não é permitido? As pessoas que o fazem podem ser punidas, não podem? Como funciona? Na verdade, isso sempre gera, porque no dia da eleição, a propaganda, na verdade, ela se encerra nas 48 horas anteriores. Não é? Tanto que os últimos debates, os comícios, todos os eventos de natureza política, eles ocorrem até a quinta-feira, à meia-noite. Nossa eleição domingo, quer no primeiro domingo, independente de quando seja, quer quando era 15 de novembro, que era a data histórica, não sei porque mudou das nossas eleições, e tem a ver com república, tem a ver com democracia. Seria então, a data propícia, né? Simbolicamente, dia 15. Simbólica, historicamente, enfim. Então, 15 de novembro, para nós, tem um simbolismo. Mas, no dia da eleição, é proibido e é penado com multa a distribuição de material. Então, aquela sujeira, não é? Aquele emporcalhamento de ruas que nós vemos em frente aos pontos de votação é totalmente irregular e os candidatos são multados. A Justiça Eleitoral, inclusive,
tem melhorado esse mecanismo para punir o que vê no chão. Eu acho porque a gente percebe que entra a eleição, sai a eleição e a gente sempre depara com a mesma situação, né? Parece que, apesar que você está mencionando que está sendo feito algo, mas dá a impressão, dá essa sensação que é permitido, né? É permitida essa questão. Parece que já se tornou até uma questão cultural, né? Que as Na pessoas verdade, formam esses papéis. os candidatos ficam sujeitos a multas, mas eu vejo que como a multa ainda é relativamente pequena, melhorou muito ao longo do tempo, mas a multa eu vejo que tem que aumentar para que realmente os candidatos fiquem com receio no bolso. E o probatório disso? Eu acho que a dificuldade maior é pegar a pessoa efetuando. Por isso, me dá a sensação que as pessoas fazem essa distribuição, vamos dizer assim, né, esse porcalhamento aí, nas madrugadas, para não serem pegos. Sim. Então, já tem a ver isso? Eles esparramam aquilo, porque não sendo pego, o candidato também não será punido? Ou não? Não, o apenas candidato o fato é punido. A fiscalização da Justiça Eleitoral, em vendo o seu material de campanha, o seu santinho, que é uma grande profusão de distribuição de santinhos nas ruas, não é? Essa distribuição, os candidatos em que é visto os santinhos nas ruas, esses candidatos respondem a representações para pagamento de multa por propaganda, apenados com pagamento de multa por propaganda irregular. Aí seria, vamos supor, tem vários pontos, várias sessões eleitorais. Cada sessão seria uma multa ou seria uma multa? Cada sessão uma multa. Por sessão, então? Se isso... Não, é cada ponto, não é? Se isso for encontrado aqui nesta quadra, é um processo. Daqui a 5 quadras tem outro ponto de votação, é outro processo. Tu sabe que as pessoas no Brasil gostam de um jeitinho, né? Então eu já pensei numa situação meio maquiavélica. Eu sou candidato, eu não gosto do outro candidato, eu vou pegar o material dele e vou jogar. Isso, eu acredito que Antigamente no Brasil estava para fazer muito isso. Só que agora o material é numerado. E só quem tem esse material, o meu material numerado, por exemplo, sou eu, correto? Então dificilmente o meu material vai estar, o meu santinho em grande quantidade nas tuas mãos. Não é? Mas antigamente havia possibilidade. Quando tu fala numerado, quer dizer o quê? Só para me entender. Que eu encomendo na gráfica, por exemplo, o meu santinho, e a gráfica ela diz a tiragem. Correto? Por exemplo, de 001 a 10 mil. É contado, é numerado. Exatamente. Até para que o Judiciário Eleitoral possa ter o controle dos meus gastos. Entendo. Mas isso não inibe. Estou fazendo o papel aqui do advogado do diabo, vamos dizer assim. Mas isso não inibe eu, como seu rival político, de pegar e mandar confeccionar esses panfletos com a ordem aleatória e distribuí-los. Aí como uma forma tendenciosa mesmo de te prejudicar, entendeu? Pode haver a tentativa, mas hoje a questão da prestação de conta, que já melhorou muito, a prestação de conta até o início dos anos 2000 era um jogo de faz de conta. Não é? Agora a prestação de conta ela aumentou o rigor de tal sorte que eu não tenho como encomendar um material gráfico com a tiragem, se não for a própria estrutura de campanha do candidato. Correto? E se você fizer um material aleatório, mesmo com a minha foto, e distribuir, aí eu vou ter como provar, opa, esse não é meu, porque o meu está sendo feito nessa gráfica e eu só fiz, exemplo, 100 mil santinhos. Tu já entendeu que, do mesmo jeito que eu posso utilizar esse material para te incriminar, eu posso utilizar ele para me defender. No dia que for a eleição, anterior à eleição que eu faço material aleatório numa gráfica não vinculado e distribuo. Porque quando a Justiça Eleitoral vir com as punições, eu vou chegar na defesa e vou dizer... Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Perfeito, mas esse é o tal do jeito brasileiro. É isso que eu estou pensando. É o Brazilian Way of Life. Tu gostou, né? Como diz o Dr. Cláudio Afonso, que esteve no outro podcast, que eu fico fazendo... Eu tenho um poder indutivo de levar o negócio sempre para confusão, né? Eu já estou pensando já
no jeitinho brasileiro. Mas vamos para a próxima pergunta aqui. Boca de urna. Uma má tradição brasileira, como é mundo afora? Boca de urna é assim como distribuição de material de propaganda. Olha lá, voltamos ao que falávamos ainda agora. Se é só permitido a propaganda nas 48 horas anteriores ao pleito, e isso hoje nós chegamos na quinta-feira, já que eleições são domingo. Eu posso te cortar só um pouquinho? Claro. Só para ficar melhor a explicação tua, é só porque a gente às vezes esquecemos que às vezes tem pessoas que não entendem bem a nomenclatura. O que é boca de urna? Porque o pessoal fala muito, mas poucas pessoas de fato sabem o que significa. A boca de urna pode se materializar através de várias formas, mas a boca de urna é aquela pessoa que está distribuindo algum material do seu candidato, do candidato para que trabalha ou do candidato para que de forma espontânea está fazendo a boca de urna, né? Então, boca de urna, objetivamente, é aquele cidadão que está divulgando, propagandeando algum candidato. Esse cidadão está fazendo boca de urna e que é proibido. Por quê? Porque distribuir material de campanha é proibido nas 48 horas anteriores ao pleito. Por isso que a boca de urna, ao redor de sessões de votação, e a oratória? Onde ela ocorre, Oratória também seria proibido? Quando eu digo oratória, em vez da pessoa entregar um panfleto, tentar conversar. é boca de urna. É boca de urna. Não é? Eu estou caminhando para ali, para votar. Isso. Estou no quarteirão, estacionei meu carro, desci do ônibus, desci do Uber, do táxi, estou andando, aí você me aborda, eles, olha, você já tem candidato a deputado estadual, tá? Eu queria te falar de um. Isso é boca de urna. Então não é apenas o material gráfico. Não, é qualquer forma de convencer o eleitor, no domingo da eleição, a votar em alguém. Entendi. É porque a nomenclatura boca de urna, muitas pessoas, vamos dizer, finge que entende, mas não sabe de fato o que está acontecendo, entendeu? Então, até para ficar mais claro para o pessoal. Vamos para a próxima pergunta? Por favor. Essa daqui eu acho que dá para entrar num tema um pouquinho polêmico. Pesquisas... Ele gosta também, tá vendo? Você viu como é que ele sorria? Pesquisas eleitorais e o resultado das eleições. Podemos acreditar nelas? Ui! É muito interessante. Agora, eu queria... Essa já tem algumas perguntas. Vamos fazer uma reflexão. A pesquisa eleitoral, ela sempre retrata, para qualquer coisa, qualquer cargo público, ela retrata um momento, não é? Ela retrata o momento, ela retrata o momento da corrida, não é? Então, eu queria iniciar dizendo isso, que é uma corrida em que ela retrata ali aquele momento, correto? É claro que a pesquisa eleitoral, ela pode tendenciar o eleitor, induzir o eleitor a votar em determinado candidato, dependendo da forma que a pergunta é feita? É claro que sim. Claro que sim. Eu acho que nas últimas eleições teve em 2 estados da corrida estadual, Minas foi um absurdo, e Rio de Janeiro, Minas Gerais, teu estado de nascimento. Hoje você já é paraense de coração, sim, mas nasceu em Minas e Rio de Janeiro. O Witzel estava lá atrás. Quando se viu, o Witzel foi para o segundo turno. Nossa, o Zema foi uma surpresa. Ele continuava absurda. lá atrás, quando se viu, ele era governador no domingo. O atual governador de Minas nem aparecia. Eu me lembro que nas primeiras pesquisas que eu vi, ninguém nem sabia quem era. Aí depois, pronto, segundo turno. Depois, pronto, governador. Não perde muita credibilidade essas pesquisas? Perde muito. E Minas e Rio, eu me ative a ver muita explicação dos institutos de pesquisa que, enfim, eles explicaram o inexplicável, porque Minas e Rio foi impressionante, não é? Então,
A pesquisa eleitoral, eu acredito que ela está muito ligada à sua veracidade, à credibilidade que aquele que pesquisa faz, não é? Assim como tudo na vida, não é? Então, eu vejo que nessas eleições agora, institutos antigos, eles deixaram de fazer pesquisa, não é? Institutos antigos como o Ibope, Gallup, você não ouve mais falar. Inclusive o Ibope, ele virou assim um conceito nacional de qualidade, não é? Que foi durante muito tempo. Hoje você A não fonte mais confiável. não era, né? ouve. Você falava, olha, essa pesquisa Ibope, essa Já, pesquisa, credibilidade. não é? Instituto Gallup, você não ouve mais falar, não é? Ou, aliás, hoje você ouve falar em outros institutos, né? Por que tu diz que eles pararam, o Ibope principalmente? Você falando assim, agora eu vou... O Ibope, algumas das pessoas que faziam Ibope já abriram um novo instituto, não é? E, enfim, eu vejo assim, não é? Como qualquer empresa, o teu tempo de validade está ligado ao teu tempo de qualidade, não é? Então, as eleições de Minas e do Rio foram assim um divisor de águas na credibilidade dos institutos de pesquisa. Eu conversando com o prefeito aqui, que eu não vou revelar o nome, né? Questão de ética, e ele, me contando como foi para ele chegar até a se tornar prefeito, ele disse que o candidato que estava correndo com ele estava à frente em todas as pesquisas, muito à frente. Inclusive, no dia que, para comemorar, já tinha montado os palanques. Já estava com os artistas contratados, já estava tudo pronto. Quando saiu o resultado, quando eles foram fazer a apuração, saiu no resultado, foi uma correria para ter que desmanchar todos os palanques. Ou seja, eu acredito que a questão da credibilidade dos institutos de pesquisa está totalmente afetada. Pelo menos eu não tenho... Sinceramente, eu não acredito em nada dessas pesquisas hoje. Até porque o mecanismo que é efetuado essas pesquisas é desconhecido, né? Não é uma coisa aberta ao público, como é feito, quais são os direcionamentos. Então, ou seja, é meio estranho essa questão de pesquisa. E eu tenho acompanhado os atuais institutos aí que estão fazendo pesquisas. Para a presidência da República, eles estão mais ou menos conformes, né? Então, vamos aguardar. Não está tendo divergência entre os institutos? Não tenho observado nessa atual. Não é? Vamos ver, eu acho que estamos há 13 dias, salvo engano. 12, né, eu acho? 12 dias. 12 dias das eleições. Então, eu vejo que estamos perto de ver essa nova safra de institutos, que nós temos aí uma nova safra. Parece que as pessoas são as mesmas, mas os nomes são outros. Então, vamos ver o que ocorre. Porque hoje existe esses institutos de pesquisa, né? Mas existe aquele sistema de pesquisa online. Tu já deparou com algumas pesquisas que o pessoal fazem nas redes sociais, até mesmo monta alguns sites para fazer essas pesquisas? Porque é extremamente divergente, né? Quando tu pega esses institutos de pesquisas online, vamos dizer assim, é bem diferente os resultados. E detalhe, eu me atento às vezes nas redes sociais a ver comentários. Parece que os comentários não condizem com a realidade das pesquisas. Ou você não tem essa sensação que foge? Porque geralmente essas, digamos, pesquisas individuais, feitas, não é? Por grupo de pessoas, por amigos de candidatos. É direcionado, né? É direcionado. Eu me agrado de um candidato a deputado estadual, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Até na minha rede afinidade. sociais. Se você é mais esquerda, você vai ter mais, parece que vai ter mais um direcionamento de seguir pessoas de esquerda, porque fala mais as coisas que você quer ouvir. Tem uma lógica disso. Mas eu observo que é bem diferente mesmo a metodologia de pesquisa e os resultados que são exibidos, né? Mas, como você disse, vamos aguardar cenas do próximos capítulos daqui 12 dias. Isso. Aí
Vou te mandar uma mensagem para a gente ver se Isso. está ok ou não esse resultado. Vamos ficar ligados ao longo do dia. Vai ser complicado. Vamos lá, doutor. Vamos para a próxima pergunta. Certo. Mas a primeira pergunta, é polêmica ou não? É polêmica. Essa daqui é bem polêmica. A urna eletrônica é segura? Ela e ainda continua. Quer É mais água? possível, Eu acho que vai precisar de mais água. Tá engasgando. é possível violá-la? A urna eletrônica é um tema bastante interessante. Primeiro que esse modelo brasileiro é exemplo para o mundo, né? Ele é exemplo para nossos vizinhos da América Latina. Os Estados Unidos está desenvolvendo um modelo a partir do modelo brasileiro. Eles pegaram e já estão avançando, já vão, na próxima eleição já terá um experimento de voto via internet, um experimento piloto que teve como base a nossa urna eletrônica, não é? Mundo afora, por uma outra lógica, eles não investem tanto na segurança do voto. Por que que eles não investem tanto e o Brasil investe tanto? Primeiro, que lá na Europa, a qual nós tanto falamos hoje, não existe compra de votos. A democracia já passou por isso. A democracia dele já avançou. Quero dar o exemplo na Suíça, que nos anos 90, quando eu estive na Suíça, eu tive a oportunidade de falar com uma família de suíços, no primeiro dia de chegada, e saímos para jantar. Uma amiga brasileira paraense casou com um suíço, e eles tinham acabado de sair do processo eleitoral. E a urna eletrônica, eu perguntei como era o processo de votação. Primeiro, era em frente de prédios públicos que eram deixados uma urna e as cédulas. Lá eles não têm estrutura de fiscalização, nem o aparelho do Estado, nem os partidos. A confiabilidade do voto é total. Não há fiscalização. A apuração é feita pelas prefeituras. Os votos a urna são colocadas em frente a um posto de saúde, a uma escola, um colégio. No final do dia, a prefeitura passa para recolher as urnas e os candidatos ficam esperando nas suas casas o resultado. Então, não há investimento. Por que é o Brasil que tem urna eletrônica? Por que a Suíça não tem urna eletrônica? Por que na Suíça, nos países do norte da Europa, é no papel? Por que é tão arcaico? Porque eles não querem gastar dinheiro com isso. Quais são os patrimônios que é adquirido de um político lá e de um político aqui? Entendeu? Qual o interesse finalístico disso tudo? Essa que é a grande diferença. Então, eles não investem na segurança do voto, vamos assim chamar, porque não há razão para investir na segurança do voto. Não é? O eleitor não é abordado, não há compra de voto. Não é? Então, é uma democracia totalmente diferente. Tu concorda comigo que o próprio sistema eleitoral, como é o pagamento das pessoas que trabalham lá, as pessoas que estão à frente, então, ou seja, o interesse de se tornar político lá é totalmente divergente do interesse da pessoa se tornar político aqui. Haja vista que a gente observa que as pessoas gastam milhões e milhões para ser eleito. Depois, quando você vai fazer uma conta básica, conta de padaria, você vai ver que mesmo ele trabalhando 10 mandatos seguintes, ele não consegue ter acesso ao valor que ele gastou para se tornar um deputado, um governador. Por quê? Qual a lógica disso? Entendeu? Aí já começa todo o disparate, né? Todo o interesse, toda a finalidade que as pessoas querem ser eleitas. Para que quer ser eleito? Então, lá provavelmente eles querem para servir o povo. Aqui eles estão querendo para quê? Para se servir. Então, voltando ao ponto que eu acho que o ponto da pergunta é: o voto é violável? A urna eletrônica é segura? Sim. Não há uma única jurisprudência em todos os 27 estados da federação,
um único tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, que tenha feito, fruto de uma investigação judicial eleitoral, fruto de um processo, tenha descoberto que a urna da sessão tal foi violada. Não é? Que a secretude, que o segredo do voto, que o desejo do eleitor que colocou seu voto ali, ele tenha sido violado, mudado, qualquer coisa. E eu quero te dizer que aqui no Pará foi o segundo estado no Brasil em que ocorreu perícia em urna eletrônica. O primeiro foi a Bahia, no final da década de 90, e o segundo foi o Pará. Não é? O nosso escritório, nós fizemos perícia, pedimos a perícia à Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à época o desembargador João Alberto Castelo Branco de Paiva, saudoso desembargador, deferiu as perícias nos municípios de Portel, Dom Eliseu e Almerim. Inclusive, os meus clientes de Portel contrataram um técnico da Unicamp, que veio aqui, periciou as urnas que foram sorteadas pela Justiça Eleitoral, acompanhada por nós, e não encontrou uma gota de vestígio, assim como todas as outras poucas perícias realizadas, numericamente não foram muitas, essa desconfiança que hoje voltou por parte de um grupo político, ela existia lá no começo. Então voltamos hoje a uma dúvida de 20 e poucos anos atrás, não é? Mas dúvida que lá atrás, quando começou, ficou no mundo superada, da dúvida. Né? E justamente como tudo que é novo, não é? O dia que tivermos, em breve nós vamos ter o voto através da internet, no início irá causar dúvidas. Eu acho que é um caminho, né? O voto através da internet, eu acho que é um caminho. Então, o dia que ele surgir, irão pairar dúvidas, mas no começo. Nós temos 20 e poucos anos de experiência de votação eletrônica. Mas o que me parece que o pessoal debate bastante não é a questão da confiança da urna. Está mais atrelado à questão de poder fazer uma auditoria futura sobre o resultado. Entendeu? Eu acredito que a grande... Mas não tem auditoria que possa se fazer, a não ser uma pergunta: foi violada a urna ou não? Não é? Porque nós não podemos imaginar uma ideia aí de um grupo político de que o meu voto seja impresso e eu leve para casa o meu voto. Porque, na verdade, nós vamos estar violando a secretude no voto. Porque o voto é secreto, pelo mesmo motivo que eu não posso chegar com o meu celular e tirar a foto que eu vou levar para um político e ele vai me pagar. Se a urna imprimir o meu voto e eu puder ir para casa com o meu voto, eu vou estar violando a secretude do voto. Mas me parece que no projeto da urna eletrônica inicial, o qual, quando da tua criação, ele existia essa possibilidade de impressão. Não que essa impressão a pessoa levaria para casa, mas que ela pudesse confirmar. Vamos supor, se tivesse um leitor lateral, falasse, voto tal, aí aparecesse, entendeu? E girasse e caísse dentro de uma urna, vamos dizer assim, para comprovar, né? Ou seja, poderia fazer a contagem rápida através do sistema eletrônico, todavia, se precisasse fazer uma recontagem, esse voto estaria ali para fazer a auditoria. Eu acredito que o pensamento dele seria esse, entendeu? Não da pessoa levar o voto para casa, mas sim de tê-lo ali, entendeu? Ele ter a confirmação visual que aquilo mesmo foi impresso, entendeu? Mas se nós temos... Olha, tudo a forma de que nós pensamos e acompanhamos a evolução. Eu penso o seguinte: se nós temos um equipamento em que eu voto, o equipamento não tem contato nenhum com rede de computadores, não tem contato nenhum com o mundo virtual. Cada urna é uma ilha. E aquela ilha apenas transmite o resultado. Mas na transmissão pode mudar. Mas ela gerou o boletim de urna. Tá. E o boletim de urna, você fica com um, eu fico com outro.
Então, se o boletim de urna fica na tua mão e na minha, eu tenho como checar a transmissão daqueles dados. Se no boletim de urna que o teu partido fica e que o meu registra, Paulo teve 1.000 votos, eu tenho como acompanhar na transmissão daquela sessão eleitoral, Paulo, 1.000 votos. Se corromperem a transferência, você vai poder retificar Você isso. tem como checar. Então, nós não podemos imaginar que tenha que ter o cheque do cheque. O cheque do cheque é a possibilidade de você periciar a urna e saber se ela foi violada ou não. Porque se a urna não foi violada, ela não foi violada nem para ti nem para mim. Eu estou aqui só porque eu gosto de buscar as informações que eu já vi, que já foram repassadas, até para esclarecimento, né? Eles citam que vários países já analisaram a urna brasileira, né? A urna eletrônica brasileira, e nenhum país a utilizou. O que tu me diz disso? Tu não acha que pode esses países com a democracia como você Mas a diz? explicação é muito simples. A explicação do porquê que eles não utilizaram é muito simples. Eles não querem investir em algo que eles acham que não é necessário. Para que a Dinamarca, a Suécia, a Suíça vai investir em urna eletrônica se o aparelho do Estado confia em que os seus cidadãos não vão violar o voto? Então, para que eu vou gastar com equipamento desnecessário? Correto? Então, a lógica é outra. O custo da urna eletrônica é altíssimo. O custo da tecnologia da urna eletrônica é caríssimo para os cofres de um país pobre como o nosso. Então seria para você, no teu caso, na tua análise, seria questão de custo-benefício. Teria um custo Elevadíssimo e um benefício zero para eles. Para que a Suíça vai ter? Na Suíça é impressionante. As urnas ficam na porta dos prédios públicos e não fica ninguém. Nem do teu partido, nem do meu. Nem da estrutura do Poder Judiciário. Aliás, como a Suíça não existe registro de um único pedido de recontagem de votos. Não existe registro. Por quê? Porque existe a confiança no aparelho do Estado como um todo. Existe a confiança no político, no cidadão e no processo de apuração. No norte da Europa, como um todo, eu falei só da Suíça, mas no norte da Europa, como um todo, não há registro de briga, de demanda judicial em torno de a determinada apuração do voto em uma urna sequer. Então, se eles não têm esse problema, para que vão ter esse custo? Eles vão caminhar muito em breve, eles vão dar um salto, o salto para a votação pela internet. Esse salto eles vão dar. Eles não vão caminhar para a urna eletrônica. Quando sistema mais econômico ainda. Em breve eu serei convidado para voltar aqui, espero, e eu já vou estar te dizendo, olha, a próxima votação no norte da Europa será pela internet. Eles não vão fazer essa evolução brasileira. Eles, quando fizerem, vão dar um salto de qualidade, verdadeiramente. Porque vamos dizer assim, não são países diferentes, né? São mundos diferentes. São mundos diferentes. São universos diferentes. É um país com olha lá, só a educação liberta um povo da ignorância, da fome, não é? Só a educação liberta. Acho que é uma frase do Epiteto, um grego, 6.000 anos atrás. É uma frase que, se formos analisar, extremamente atual. Só a educação liberta. Não vejo algo que faça um povo... Eu concordo tanto contigo que esse podcast tem mais ou menos essa finalidade, né? Informar para modificar. Eu acho que o maior agente de modificador seria a informação e educação. Ou seja,
Se você quer mudar alguma coisa, você tem que trabalhar com essas duas Invista possibilidades. na educação e na saúde de um povo e volte 25 anos depois. Vai ser bem diferente, com certeza. Senhores, finalizamos. Ok? Que bacana. Então, brigadão, doutor Robério. Foi um prazer, uma satisfação imensa. Vamos aguardar você de novo. Pós-eleição, estaremos aqui para comentar os Pronto. nossos institutos de pesquisa, com certeza. Esse eu te conto Pronto, rapidamente. isso dá um podcast, né? Não, Comentar o resultado desse primeiro turno vai ser bem bacana. Opa, tá marcado. Já Tá marcado? Tá marcado. Vamos Então comentar. vamos lá.